Existe uma verdade sobre a procrastinação que muda completamente a forma de lidar com ela. Procrastinar não é preguiça, é regulação emocional. A pessoa não está evitando a tarefa carrega. O medo de não conseguir fazer bem o suficiente, a ansiedade de não saber por onde começar, a sensação de que o esforço vai ser grande e o resultado incerto. E quando o celular a distração, o adiamento oferecem alívio imediato desse desconforto, o comportamento se repete. Não por falta de disciplina, porque o cérebro aprendeu que desviar alivia, e o que alivia é repetido. Entender isso não é desculpa, é o ponto de partida para uma estratégia que realmente funciona. Quando você sabe que o problema não é falta de força de vontade, mas sim evitação de desconforto, a pergunta muda. Não é mais porque sou tão preguiçosa, é o que exatamente é difícil aqui, o que estou evitando sentir, e quando você identifica o desconforto específico, você pode trabalhar com ele em vez de fugir dele. O quarto hábito que treina o cérebro é o exercício físico, não para emagrecer, não para ficar forte, mas para fazer o cérebro funcionar melhor. Quando você se exercita, o corpo libera uma série de substâncias que têm efeito direto sobre o funcionamento cerebral. O BDNF, que os pesquisadores chamam de fertilizante do cérebro, é liberado durante o exercício aeróbico e está associado à criação de novas conexões neurais, à melhora da memória e ao aumento da capacidade de aprendizado. A dopamina e a serotonina, liberadas durante e após o exercício, melhoram o humor, o foco e a resistência ao estresse. 30 minutos por dia. Não precisa ser academia, não precisa de equipamento. Pode ser caminhada no quarteirão, pode ser dança em casa, pode ser agachamento e flexão na sala. O que importa é fazer o coração bater mais rápido por um período contínuo. Nos dias em que a preguiça bate forte, é nesses dias que mais importa fazer, porque a disciplina não é construída nos dias fáceis. É construída nos dias difíceis quando você faz mesmo sem querer. E cada vez que você faz quando não queria, a resistência ao próximo dia fica um pouco menor. O quinto hábito, talvez, seja o mais contraintuitivo de todos. O silêncio diário, sem som nenhum, sem estímulo nenhum. Só você, com você mesma. Isso parece simples demais para fazer diferença. E é exatamente esse tamanho que o torna poderoso. Porque o que a maioria das pessoas descobre quando tenta é que 5 minutos de silêncio real são difíceis. O celular pede atenção, os pensamentos aceleram, a sensação de estar perdendo alguma coisa aparece. Isso é o sistema nervoso acostumado com estimulação constante protestando contra a pausa. Mas o que acontece quando você atravessa essa resistência é o que vale. O silêncio é onde a mente processa o que acumulou, é onde conexões inesperadas entre ideias acontecem. É onde a voz interna, que tem coisas para dizer mas não consegue falar por cima do barulho constante, finalmente consegue ser ouvida. 5 minutos de silêncio por dia não é meditação no sentido complexo. É o mínimo de espaço que a mente precisa para fazer o trabalho de integração que o barulho constante impede. Me conta aqui nos comentários. Qual desses hábitos você já tentou criar e o que impediu de manter? Eu leio cada comentário. O sexto e mais importante hábito é o sono. O sono é onde tudo mais se consolida. É durante o sono que o cérebro processa e fixa o que foi aprendido durante o dia. É durante o sono que os hábitos que você está tentando criar se consolidam no sistema nervoso. É durante o sono que o córtex pré-frontal, a região responsável pelo autocontrole e pela tomada de decisão, se recupera para o dia seguinte. Privação de sono compromete exatamente as capacidades que você precisa para manter qualquer hábito. Foco, resistência à distração, controle de impulso. O que isso significa na prática? Dormir bem não é luxo de quem tem tempo. É a base fisiológica de tudo mais. 7 a 8 horas por noite, um ritual de fim de dia que ensina ao cérebro que é hora de desligar, apagar as luzes 1 hora antes, tirar o celular do quarto, evitar comida pesada próximo da hora de dormir. Criar um ambiente que sinaliza descanso, fresco, escuro, silencioso. Esse cuidado com o sono não é sobre conforto. É sobre garantir que o cérebro tem o que precisa para funcionar no nível que você quer que ele funcione. Existe algo sobre a relação entre esses 6 hábitos que é mais poderosa do que cada um isolado? O sono melhora a capacidade de foco, que melhora o aproveitamento do bloco de 50 minutos. O exercício regula o sistema nervoso, que torna o silêncio mais acessível. A leitura treina a atenção, que melhora a qualidade da primeira hora do dia. É um sistema. E quanto mais partes do sistema estão funcionando, mais fácil fica cada parte individual. O primeiro hábito que você instala facilita o segundo. O segundo facilita o terceiro. A chave é começar por um, não por todos.
Quando você tenta instalar todos os hábitos ao mesmo tempo, está dividindo um recurso limitado de autocontrole por muitos pontos ao mesmo tempo. E o recurso dividido é insuficiente para qualquer um deles. Quando você foca em um, todo o recurso disponível vai para aquele hábito, e aquele hábito tem uma chance real de se fixar. Uma vez fixado, adiciona o próximo. A progressão é mais lenta do que tentar tudo de uma vez, e é muito mais eficaz. A procrastinação não vai desaparecer completamente. O desconforto que antecede qualquer tarefa difícil não some. O que muda, com o tempo e com a prática dos hábitos certos, é a relação que você tem com esse desconforto. Ele deixa de ser um sinal de parar e passa a ser um sinal de que você está no lugar certo. Que o que está fazendo vale o esforço, que o desconforto é passageiro e o resultado é real. E essa mudança de relação com o desconforto é o que separa quem constrói de quem fica no ciclo eterno de intenção sem ação. A vida que você tem daqui a 1 ano é construída nas escolhas que você faz nos próximos 30 dias, não nas grandes decisões, não nos momentos de grande motivação, nas escolhas repetidas do dia a dia. A primeira hora sem celular, o bloco de foco que não foi interrompido, as 10 páginas lidas, os 30 minutos de exercício, os 5 minutos de silêncio, a hora a mais de sono. Nenhum desses gestos muda tudo de uma vez. Todos eles, somados e repetidos, mudam absolutamente tudo. Existe algo sobre a procrastinação e o ambiente que é frequentemente ignorado. O ambiente tem mais influência sobre o comportamento do que a força de vontade. Isso não é fraqueza, é como o sistema nervoso humano funciona. Um celular na mesa durante o trabalho, mesmo que você não o pegue, está dividindo a atenção. A pesquisa da Universidade do Texas mostrou que apenas a presença do smartphone na linha de visão reduz a capacidade cognitiva disponível, mesmo quando a pessoa acredita que está completamente ignorando ele. Remover o objeto remove o custo de resistir a ele. Isso significa que a estratégia mais eficaz contra a procrastinação não começa na hora em que a procrastinação aparece, começa antes, no design do ambiente onde o trabalho vai acontecer, celular fora do campo visual ou no modo avião. Notificações desligadas, abas relevantes fechadas antes de começar, material do trabalho já aberto e pronto na tela. Cada um desses preparativos reduz a fricção entre a intenção de trabalhar e o trabalho em si, e cada fricção reduzida aumenta a probabilidade de começar. O silêncio de 5 minutos tem uma mecânica específica que vale entender. Quando você fica sem estímulo externo, o córtex pré-frontal começa a processar em modo diferente. Em vez de reagir ao que está chegando de fora, ele começa a trabalhar com o que já está dentro. Conexões entre ideias que estavam separadas começam a aparecer, soluções para problemas que pareciam bloqueados emergem. Isso não é magia. É o que acontece quando o processamento interno não precisa competir com o processamento de input externo constante. O silêncio cria o espaço para o pensamento profundo que o barulho ocupa. Tem algo sobre a qualidade do exercício que importa tanto quanto a regularidade. Exercício aeróbico, aquele que eleva a frequência cardíaca por um período contínuo, tem efeitos específicos sobre o cérebro que exercício de força não tem com a mesma intensidade. O BDNF, associado ao aprendizado e à plasticidade neural, é liberado principalmente durante exercício aeróbico. Por isso, uma caminhada de 30 minutos pode ter um impacto maior sobre o foco e o humor do que uma sessão de musculação, para os propósitos de treinar o cérebro. Existe algo sobre o ritual de manhã que cria o que os cientistas chamam de intenção de implementação. Quando você acorda, bebe água, move o corpo e escreve 3 tarefas, está criando um padrão contextual que o cérebro aprende a associar com o estado de foco e de intenção. Com o tempo, o próprio ritual passa a induzir esse estado. Você não precisa mais tentar estar focada. O contexto criado pelo ritual ativa o estado automaticamente. É o mesmo mecanismo que faz o café da manhã criar fome, que faz o travesseiro criar sonolência. O ritual condicionado funciona. A privação de sono tem um efeito específico sobre a procrastinação que raramente é considerado. Quando o sono é insuficiente, a amígdala, a região responsável pelo processamento do medo e do estresse, fica hiperativa. E a amígdala hiperativa aumenta a intensidade do desconforto emocional que as tarefas difíceis geram. O que significa que uma pessoa com privação de sono sente mais ansiedade diante de uma tarefa difícil do que a mesma pessoa com sono adequado. E mais ansiedade significa maior probabilidade de procrastinar. O sono não é só sobre cansaço, é sobre a regulação emocional que torna possível enfrentar o difícil. Existe algo sobre os 6 hábitos como sistema que é maior do que cada um isolado. Eles se potencializam mutuamente.
O sono melhora a qualidade da manhã. A manhã bem estruturada melhora o foco do trabalho. O foco profundo cria satisfação que melhora o humor. O exercício regula o sistema nervoso que torna o silêncio mais acessível. O silêncio processa o que foi acumulado e melhora a qualidade do sono. Quando 2 ou 3 desses hábitos estão funcionando, os outros ficam mais fáceis. Não precisa de todos ao mesmo tempo. Precisa de um para começar o sistema. E por último, existe uma coisa que vale dizer com clareza sobre o que esses hábitos não fazem. Eles não eliminam a dificuldade. O trabalho difícil continua sendo difícil. As tarefas que geram desconforto continuam gerando desconforto. O que muda é a relação com esse desconforto. Você passa a reconhecê-lo como parte do processo, em vez de sinal de que é hora de parar. Passa a saber que o desconforto é passageiro e o resultado é real. E essa mudança de relação com o difícil é o que transforma a procrastinação crônica em ação consistente. Existe algo sobre o efeito do exercício sobre o humor que é relevante especificamente para quem luta com a procrastinação? A procrastinação está frequentemente associada a um estado de humor negativo. Você procrastina porque está ansioso, está com baixa energia, está desmotivado. E o comportamento de procrastinar, paradoxalmente, piora o humor ao longo do tempo, porque carrega o peso do não feito. O exercício interrompe esse ciclo de uma forma direta. Mesmo uma caminhada de 20 minutos é suficiente para alterar o estado de humor de forma mensurável. E um estado de humor melhor reduz a probabilidade de procrastinar. Tem algo sobre o silêncio que é especialmente valioso para quem está tentando criar hábitos novos. Hábitos novos exigem atenção consciente para se instalar. E a atenção consciente é um recurso que se esgota com a estimulação constante. O silêncio não é apenas onde a mente processa, é onde o recurso de atenção se recupera. 5 minutos de baixa estimulação no meio do dia podem fazer a diferença sobre a qualidade das decisões que você toma na segunda metade do dia. É uma pausa que paga dividendos. Existe algo sobre a qualidade do sono e a criatividade que é frequentemente ignorado quando o assunto é produtividade. O sono REM, que ocorre principalmente nas últimas horas de uma noite de sono completa, é quando o cérebro faz conexões entre informações aparentemente não relacionadas. É durante o sono REM que muitas das chamadas insights, as soluções repentinas para problemas que pareciam bloqueados, são gerados. Quando você corta o sono para trabalhar mais horas, está sacrificando exatamente o estágio que pode estar gerando as melhores ideias para o trabalho que está tentando fazer. E por último, existe algo sobre a forma como esses hábitos mudam a experiência do tempo que vale nomear. Quando você não tem estrutura, o dia parece escorrer entre os dedos. Você está ocupado o tempo todo, mas no fim do dia é difícil apontar o que foi feito de concreto. Com a estrutura dos hábitos, o tempo passa a parecer mais real, mais presente, mais seu. Você sabe o que fez, sabe que foi intencional. E essa sensação de autoria sobre o próprio tempo é um dos resultados mais valiosos de qualquer estrutura de hábitos bem construída. Existe algo sobre os hábitos e a procrastinação que é contraintuitivo. A procrastinação parece poupar energia no curto prazo, porque você está adiando o esforço. Mas no médio prazo, ela gasta muito mais, o peso do não feito fica rodando na cabeça. A ansiedade de ter que fazer e não ter feito consome recurso cognitivo, a culpa ocupa espaço mental. E quando finalmente chega a hora de fazer, o estado emocional acumulado ao redor da tarefa é muito pior do que seria se você tivesse feito quando apareceu. Os hábitos de estrutura, ao reduzir a procrastinação, reduzem esse gasto oculto. Tem algo sobre a leitura e a procrastinação que tem uma relação direta e que raramente é nomeado. Procrastinadores frequentemente evitam tarefas por não saber como começar. E não saber como começar frequentemente vem de não ter referências suficientes para abordar o problema. A leitura, especialmente em áreas relacionadas ao trabalho que está sendo evitado, cria mais pontos de entrada. Você passa a ter mais formas de começar porque tem mais material para trabalhar. O conhecimento não resolve a procrastinação diretamente, mas remove alguns dos obstáculos que a alimentam. Existe algo que vale dizer sobre a expectativa de quanto tempo os hábitos levam para se instalar. A ideia popular de que hábitos se formam em 21 dias é baseada em evidência fraca. Pesquisa mais rigorosa sobre formação de hábitos indica que o tempo médio é de 66 dias para um comportamento se tornar automático. E esse tempo varia muito dependendo da complexidade do hábito e da pessoa. Saber isso de antemão não desanima, protege, porque quando você chega no dia 30 e o hábito ainda não parece automático, você sabe que isso é esperado. E você continua. E por último,
O que você vai encontrar do outro lado de meses de hábitos consistentes não é uma versão perfeita de você mesma. É uma versão mais capaz de fazer o difícil, mais presente nas coisas que importam, com mais clareza sobre o que vale e o que não vale, com mais confiança na própria capacidade de seguir através dos obstáculos. Não é a chegada, é um ponto mais alto no caminho, de onde você pode ver mais longe e do qual o próximo trecho parece mais possível do que parecia antes. Existe algo sobre a experiência de trabalhar com foco profundo que cria um tipo de satisfação que o trabalho disperso nunca cria. Quando você completa uma tarefa que requer esforço real, que levou atenção sustentada, que foi difícil de uma forma que valeu a pena, existe uma satisfação que vai além do prazer de ter terminado. É a sensação de ter usado o que você tem de melhor, de ter dado ao trabalho o que ele merecia. Essa sensação que a distração constante impede de existir é o que faz as pessoas que desenvolvem foco profundo continuarem buscando esse estado. É um prazer que a superficialidade não tem. Tem algo sobre o efeito cumulativo dos hábitos ao longo de um ano que é difícil de visualizar enquanto você está nos primeiros dias. Mas vale tentar. Uma pessoa que dormiu bem todas as noites por um ano tem um banco de recuperação cognitiva que é radicalmente diferente de quem não dormiu. Uma pessoa que se exercitou 30 minutos por dia por um ano tem um cérebro literalmente diferente em termos de conectividade neural. Uma pessoa que leu 10 páginas por dia por um ano absorveu quantidades de conhecimento que se traduzem em qualidade de pensamento diferente. Não é abstrato, é o que a neurociência documenta como resultado da prática consistente. E existe uma última coisa sobre a transformação lenta, que vale dizer, ela é mais respeitável do que a transformação rápida. A transformação rápida, que é o que as promessas de internet vendem, frequentemente não tem raízes. Ela desaparece quando a motivação vai embora, quando a vida fica difícil, quando aparecem os primeiros obstáculos. A transformação lenta, construída dia a dia, tem raízes. Ela está ancorada no sistema nervoso, na identidade, nos padrões neurais. Quando a motivação vai embora, ela continua. Quando a vida fica difícil, ela continua, porque ela é quem você se tornou, não o que você está tentando fazer. Existe algo sobre a forma como a estrutura de hábitos muda a experiência subjetiva do trabalho que vale nomear. Quando não existe estrutura, o trabalho parece pesado, inesgotável, sempre maior do que o tempo disponível. Com estrutura, especialmente com blocos de foco definidos e pausas planejadas, o trabalho passa a ter forma. Começa e termina. É contível. Você sabe quanto tempo vai levar e quando vai poder parar. Essa previsibilidade, que parece pequena, reduz significativamente a resistência ao começo. Porque começar algo que tem fim definido é muito mais fácil do que começar algo que parece não ter. E por último, você já tem tudo o que precisa para começar. Não precisa de mais informação. Não precisa de melhores condições. Não precisa de melhores condições. Não precisa de melhores condições. Não precisa de uma escolha. Escolha um dos 6 hábitos, o que mais ressoou, o que você sentiu que precisava ouvir. E começa amanhã, não na semana que vem. Amanhã, com o mínimo possível, com o que cabe na sua vida como ela é agora, e mantém por 30 dias. Só isso, o resto vem depois. Existe algo sobre a janela de oportunidade que cada dia representa que vale reconhecer. Cada dia é uma chance de fazer diferente do dia anterior, de dar um passo que não foi dado ontem, de instalar um pouco mais do padrão que você quer ter. Essa janela não fecha depois de uma certa idade. Não fecha quando você falha por alguns dias. Não fecha quando parece que está longe demais de onde quer chegar. Ela reabre toda manhã, e o que você faz com ela determina para onde vai chegar. E uma última coisa, você não está sozinha nessa dificuldade. Tem muita gente que começa o dia cheio de intenção e termina sem ter feito o que importava, que sabe o que precisa fazer e não consegue manter, que tentou e falhou e tentou de novo. A dificuldade de criar disciplina é humana, não é fraqueza individual. O que diferencia quem chega não é a ausência de dificuldade, é a decisão de continuar de volta depois de cair, de não interpretar a queda como sinal de que não é para você, é para você. É para qualquer pessoa que decide que é. A transformação que você está buscando não é uma chegada, é um caminho. E o caminho só existe enquanto você está andando nele. Não existe um ponto em que você chegou e não precisa mais fazer nada. Existe o processo contínuo de aparecer, de fazer, de ajustar, de continuar. E esse processo, quando está funcionando, não é pesado. É o que dá sentido ao dia. É o que faz olhar para trás no fim de cada semana com a sensação de que o tempo foi usado para algo que importava.
Essa sensação é o que você está construindo. E existe algo sobre o que você está provando para si mesma ao longo desse processo, que vai além dos hábitos. Você está provando que tem capacidade de comprometimento real, que consegue agir quando não está motivada, que o padrão que parecia fixo pode ser mudado, que o futuro que imagina não é só uma possibilidade abstrata, mas algo que está sendo construído nas escolhas de hoje. Essas provas acumuladas em dias ordinários são o material com que a transformação real é feita. E existe algo sobre a progressão dos hábitos que é um dos melhores aspectos do processo. O primeiro hábito que se instala facilita o segundo, não porque ficou mais fácil de forma geral, mas porque você acumulou prova de que consegue criar hábitos. E prova acumulada muda o que você acredita ser possível. O segundo hábito começa de um lugar diferente do que o primeiro começou, e o terceiro começa de um lugar diferente do que o segundo. A construção tem momentum. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu no padrão de saber o que precisa fazer e não conseguir manter, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo da dificuldade de agir, o que alimenta a procrastinação mesmo quando você genuinamente quer mudar e como construir com cuidado e com o tempo real que esse processo pede. Hábitos que se sustentam de dentro para fora. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que começa o dia cheio de intenção e termina sem ter saído do lugar, que sabe o que precisa fazer, mas ainda não encontrou a estrutura que funciona. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.